surgiu a vontade de ser arquiteta? Essa é a parte que eu mais gosto de contar. Foi quando eu tinha 15 anos e eu estava passando por uma situação muito complicada na minha vida. Eu era a irmã mais velha de 3, com uma mãe que era esquizofrênica e algo que na época não tinha nem tratamento, nem os remédios adequados. Então, passava por uma situação muito complicada em casa, onde eu era o braço direito, o esquerdo e os 2 pés e às vezes até a cabeça do meu pai. E queria viver uma vida de adolescente normal, ir nas festinhas das amigas que estavam fazendo debutando, né, e tal. Mas não, eu tinha que me preocupar com a ordem dentro de casa, se eles tinham sido alimentados, se a casa estava limpa ou não. E nessa época, com os nervos à flor da pele de adolescente, eu estava sempre com aquela turbulência interna e brigando comigo mesma que eu não tinha perspectivas boas para minha vida. Eu não tinha alguma coisa para me puxar, uma paixão, eu só via problemas. Tinha muita insônia, estava sempre inquieta e um belo dia eu dormi, apaguei e acordei num sonho. Um sonho que mudou e transformou a minha vida completamente. Eu digo que esse sonho foi a minha salvação. E quando eu estava lá, eu me vi numa clareira com um gramado enorme, muitas árvores em volta e uma casa lá no fundo. Eu não sabia o que fazer, mas eu segui em frente, porque eu não tinha por onde fugir e nem para onde ir. Fui em direção àquela casa, aos poucos fui me acalmando, aquele ambiente foi tomando conta de mim, eu fui ficando mais tranquila e aquela casa me despertou muita curiosidade e um certo medo, porque eu cheguei a pensar que até aquilo fosse uma clínica psiquiátrica e que alguém fosse me internar. E aí fui chegando perto, vi que não tinha ninguém e entrei. Assim que eu entrei, eu entendi por que eu estava sonhando aquilo. Eu senti uma alegria enorme quando eu entrei naquela casa. Ela era toda clean, muito branca, poucos móveis de madeira e hoje eu descrevo assim, mas na época eu não pensava assim, eu só sentia. Eu comecei a perceber que aquele espaço me permitia ser quem eu era. Eu não precisava ser nada além de quem eu era ali dentro. Isso é muito forte para mim hoje. Então, aquela sensação que eu tive, eu quero levar para o maior número de pessoas hoje. Foi ali que eu decidi que eu ia ser arquiteta e que eu ia levar essa experiência para o máximo número de pessoas que eu pudesse. E, Fabiana, me fala um pouco da sua trajetória enquanto estudante até à profissional de sucesso mesmo. Eu na faculdade era considerada pelos meus colegas de a viajona. Estava sempre filosofando, sempre querendo entender os porquês atrás dos porquês. E as pessoas diziam, tá, para de... Deus, chega, é isso? Te conforma, aceita, relaxa? E eu não, eu sempre queria entender o porquê atrás daquele porquê. Eu sempre questionei os paradigmas, porque eu já tinha vivido uma experiência extremamente transformadora e eu sabia que tinha algo mais ali, que eu precisava descobrir o que era. Então, sempre muito questionadora, sempre quebrando paradigmas e estudando para descobrir como é que eu podia transformar de uma forma tão positiva a vida das pessoas. E quando eu terminei a faculdade, eu percebi que a faculdade de arquitetura e urbanismo que eu fiz não me deu essa resposta. Fui eu que fui atrás do conhecimento. E isso aconteceu ao longo de todos esses 23 anos de arquitetura, de formação que eu tenho. E como eu comecei a estudar muito, eu comecei a aplicar isso nos meus projetos. E vendo a mudança na vida das pessoas, dos meus clientes, extremamente agradecidos por tudo que estava acontecendo na vida deles, com essa mudança, com as reformas, com as construções que eles faziam, eu estruturei o método. E aí sim,
eu consegui ter uma metodologia para ensinar os arquitetos também a fazer isso. E agora? Agora acabou, tá ótimo, né?